Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dia, do nosso workshop online. E nessa aula de hoje vai ser super bacana, porque eu estou com um convidado aqui especial e a gente vai já falar com ele aqui nesse bate-papo, que vai ser bastante interessante, justamente para interagir com profissionais da área que nos acompanham no Brasil inteiro, tá legal? No primeiro dia do nosso workshop, falamos um pouco mais sobre o posicionamento de mercado, sobre a importância de você ter uma estratégia para ter um posicionamento de carreira. Falamos quanto é importante você ter um posicionamento, além de ter o conhecimento prático, técnico, teórico, quanto é importante você ter um posicionamento de carreira para você ter novas oportunidades também de negócio. No segundo dia, nós podemos falar um pouco mais sobre a visão estratégica de mercado. Mas qual é a visão estratégica de mercado? Não falamos sobre como o mercado de telecom, o quanto vai crescer, os números, o quanto vai crescer, não. Nós falamos uma visão de mercado de dentro para fora. O quanto nós precisamos melhorar para que possamos evoluir profissionalmente empreendendo na área de telecomunicações, tá legal? Então hoje, o nosso ponto principal, o nosso atalho que nós queremos compartilhar aqui com vocês é uma vivência mais prática sobre a realidade de como é as dificuldades de empreender na área de telecom, tá? Então eu trouxe hoje para interagir junto conosco o Matheus Marmentini, o meu amigo, e nós estamos hoje vivendo nesse workshop, conversando de duas extremidades do Brasil, justamente para mostrar para você que é possível você se capacitar, é possível você buscar informação, conhecimento para poder evoluir, seja onde quer que você esteja hoje no Brasil. Então eu quero compartilhar com você hoje aqui, deixar logo na oportunidade. No dia 11 nós vamos ter uma oportunidade, vamos estar abrindo a primeira turma do nosso curso Especialista em Projetos de Compartilhamento de Porte. Resolvemos abrir a caixa preta para mostrar para você que é possível você adquirir os melhores conhecimentos na área de telecomunicações e vai estar acessível, para que você possa evoluir profissionalmente, tá legal? Então tem um link aqui abaixo do vídeo, onde você pode se inscrever na nossa lista VIP, e quem se inscrever nessa lista VIP na segunda-feira vai ser as primeiras pessoas que a gente vai enviar um e-mail, tá? E assim você vai receber os primeiros bônus, o que há de melhor que a gente está entregando nesse treinamento online, tá legal? E eu já quero dar continuidade para que a gente, sem mais delonga, para que a gente possa extrair o máximo aí do tempo do Marmentini, que é um cara que está bastante corrido, tá bom? Seja muito bem-vindo, então, Matheus. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso tê-lo aqui, tá legal? E, assim, Matheus, eu queria compartilhar com vocês justamente, muita gente não conhece, na oportunidade, como é que a gente se conheceu, Na época, em 2013, eu trabalhando na NET ainda, eu passei 2 anos trabalhando na NET, tive a oportunidade de trabalhar em prestadores de serviços, provedores de internet, até na NET, uma multinacional, onde tem uma visão totalmente diferente, de um prestador de serviço. A logística de gerenciamento da empresa passa por um processo, tem um protocolo, tem regras, Então eu pude aprender muita coisa na NET. Uma questão de qualidade, Exato, tem muita coisa que eu pude aprender na NET, mas eu vislumbrava sempre empreender, montar meu próprio negócio. E como eu não entendia na época como é que eu poderia fazer isso na área de telecomunicações. A minha visão ainda era um pouco limitada, era muito limitada sobre o potencial da área de telecom, E o que me fez abrir a minha mente? A princípio, eu trabalhava no door-to-door, porta a porta, manutenção, trocando equipamento, trocando cabo na casa do cliente. Passei um período de 1 ano, depois eu fui para a ouvidoria da NET, peguei clientes muito piores, entendeu? Reclamando, já é aqueles clientes que não aguentam mais o serviço, entendeu? Já não queria mais a internet. Exato, já não queria mais. Por exemplo, eu peguei uma vez um cliente que ele era juiz e fez o favor de me prender no apartamento dele lá, porque ele já era a 7ª pessoa que estava indo lá,
E ele disse que eu só ia sair de lá se eu resolvesse o problema, que naquele momento eu tava preso lá, só pra ter uma ideia, entendeu? E aí foi supervisor, foi coordenador, foi todo mundo pra me tirar de lá, né, na situação. Enfim, essas experiências que vai compondo o que para que a gente possa adquirir o nível de conhecimento necessário para que a gente possa evoluir, né? É com esse intuito que a gente está aqui compartilhando com você, trazendo essa novidade desse workshop online, para não ter limitação de acesso ao conhecimento. E aí o que aconteceu? Em 2013 eu vi uma brecha, né, de oportunidade no mercado de provedores. A princípio eu queria montar um provedor para atender na minha cidade devido às qualidades do serviço de uma grande operadora. Eu pensava assim, cara, a net é muito grande, se eu pelo menos tiver 0,01% de cliente desse provedor, cara, tá muito bom. Tá bom. Da oportunidade que eu já tenho hoje, se eu montar um provedor, se eu tiver isso, tá muito legal. E eu não entendia, né, na época como é que era a logística. Os numerários para o investimento num provedor de internet era totalmente diferente do que é hoje, né? As condições, acessível, né? O fato de a gente ter um distribuidor que já tem a disponibilidade aqui no Brasil, a gente vive num cenário totalmente diferente na área de fibra óptica, né? Muito mais tranquilo hoje de fazer, né? Começar, né? Exato. E aí o que eu fiz? Eu me desloquei para sair de Manaus, me desloquei para Cachoeirinha, né, no Rio Grande do Sul, para poder fazer o treinamento na Parks. Na época, o Matheus ainda estava na Parks, era mais da área ligada à inovação, né, Matheus? Eu era consultor de negócios dentro da Parks. Legal. Meu papel lá era mostrar para uma empresa que só trabalhava com telecoms o mercado de SP, né, que era o contrário, a Parks não trabalhava com SP ainda, né? Então eu fui lá dentro justamente para mostrar para a Parks que existia esse mercado, mas sim, tinha a ver com inovação, porque ela trazia algo novo. Exato. Perfeito. Então, o que aconteceu? Nesse período de 2014, início de 2014, eu pude fazer esse treinamento na Parks, que abriu a minha mente. Foi muito massa essa experiência na Parks. Me abriu a mente, né? Óbvio, né? Me abriu a mente, porque, sem dúvida, os provedores no Sul e no Sudeste estão muito mais evoluídos do que os provedores do Norte, né? A gente sabe que os caras já estão surfando grandes operações, né, há muito tempo, né? E aqui os provedores também, devido a limitações, a gente sabe, limitações de infraestrutura, tem dificuldade de crescimento, né? Enfim, então é isso, Matheus, eu queria que tu compartilhasse um pouco hoje da tua história, que para mim é uma história de sucesso, né? Ao longo desses anos aí que tu vem tendo uma oportunidade de disrupção para o mercado de telecom a nível nacional também. Entre outros, a gente sabe que existem outros consultores que têm sua parcela fundamental e a gente não tem que tirar méritos de ninguém, né? Convidei o Matheus Marmentini hoje na oportunidade, assim como o Matheus vai poder interagir com outros consultores, outros empresários para trazer o melhor do conhecimento para vocês, tá bom? Mas eu queria que tu me dissesse hoje um pouco de como foi, cara, para te adquirir o conhecimento, os primeiros passos, sabe? Tinha limitações, né, de acesso? Tranquilo. Thiago, queria agradecer o convite, tá? Por estar participando aqui. É o segundo evento que eu participo já, né? Teve a Semana da Fibra Óptica. Legal. Show de bola, foi bacana também. Então eu queria agradecer, falar para todo mundo que vocês estão em boas mãos, né? O Thiago sempre gostou de trazer inovação para esse nosso mercado e trazer esse tipo de evento para a internet é muito interessante, né? Como o Thiago disse, a gente aqui está em duas extremidades, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, na ponta do Brasil, o Thiago está lá em Manaus, né? É a prova de que a gente não precisa, né, Thiago? Sim. Não precisa mais se deslocar para ir em algum lugar, não que o conhecimento físico não precisa. Exato. Aquela presença não precisa, ela é importante. É muito importante. Eu ministro muito treinamento, já treinei mais de 1000 pessoas no Brasil fora, né? Então o treinamento físico é importante, mas a internet dá a possibilidade para a gente abrir muito mais o mercado e o nosso conhecimento. E eu confesso que quando você foi lá na Parks em 2013, né? Eu lembro de ter te visto e eu pensei assim, esse cara vai abrir um provedor. Provavelmente ele vai abrir um provedor de fibra óptica. Foi bem interessante que pegou outro rumo. Pegou criatividade, pegou outro rumo, mostrou que tem espaço e o mercado precisa disso, tá? Então, contando um pouco da minha história, tá, Thiago? Eu comecei a trabalhar com
tecnologia, com informática lá, antes dos anos 2000, lá ainda, né? Então, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu trabalhava numa informática e eu consertava o computador e levava de moto, né? Não pode andar de moto com 12 anos de idade, mas naquela época a gente acabava fazendo algumas coisas. Morava numa cidade de 15 mil habitantes, né? Então, tinha 2 lojinhas de informática na cidade, consertava os computadores, botava em cima da moto e saía entregar lá com 12 anos de idade, né? E o que aconteceu? Como a cidade era pequena, em pouco tempo já apareceu um provedor de internet naquela cidade, certo? E eu sempre gostei de telecomunicações, eu sempre fui fascinado por rede. Então comecei a trabalhar no provedor como técnico, como ajudante técnico de redes, na verdade, né? Sim. Naquela época não tinha muito esse negócio de o cara é gerente, é isso, é aquilo, Sim. porque tinha que fazer tudo, né? Então a gente instalava antena, configurava, fazia tudo. Interessante, quando eu entrei eu não sabia nem que era um canal de rádio, né? Naquela época, eu trabalhava com provedor, eu não sabia nem que era um canal de rádio. E logo, em pouco tempo, eu já vi aquele cenário lá, eu queria mais, então troquei de trabalhar num outro provedor, e esse provedor me convidou para trabalhar com fibra ótica, isso em 2011, né? E lá dentro desse provedor ninguém conhecia de fibra ótica, o provedor em Santa Catarina, hoje um dos maiores provedores de Santa Catarina, a Meganet Telecom, deve estar, eu estimo que eles devem estar com mais de 50 mil assinantes hoje, né? Eles cobrem quase todo o estado, e naquela época eu não trabalhava com fibra ótica, então eu convidava o dono da Meganet para trabalhar lá e começar a montar o setor de fibra ótica no provedor. Então hoje o provedor basicamente é só fibra ótica, né? Muito massa. 6 anos depois, o provedor é gigante e é praticamente só fibra ótica. Massa. Então, logo depois apareceu uma outra oportunidade na Parks, né, em Cachoeirinha. Então eu desloquei para Parks e acabei ficando lá durante 2 anos, trabalhando como, já falei antes, né, como consultor de negócios. O que aconteceu? Lá dentro da Parks, chegou um determinado momento que eu falei assim, pô, que mercado gigante que a gente tem. A gente tem um mercado muito grande. O Brasil é muito grande. Os telecoms fazem um trabalho muito mal feito no Brasil. E o que foi interessante, uma das coisas que mais me chamou a atenção, Thiago, é que até quando eu era provedor, trabalhava no provedor de internet, eu não sabia o que era ser usuário de internet. Por quê? Porque a internet caía, eu não ficava sem internet. Era um trabalho para mim, a internet. Quando eu saí do provedor e fui trabalhar na Parks, esse cenário mudou. E quando a internet caía, não era mais trabalho, eu simplesmente não tinha internet. Entendeu? Então eu comecei a ver o quanto era ruim, o quanto é ruim, né? Hoje eu sou mais provedor, ser usuário de internet no Brasil. Principalmente quem depende de grandes telefones. Tá? Eu moro em Cachoeirinha, tem um provedor de fibra ótica que passa a 250 metros da minha casa. Eu já consultei eles não querem puxar fibra do meu apartamento. A Vivo tem fibra na frente do meu apartamento. O poste da frente tem caixa de fibra ótica. Eu ligo lá pra eles e dizem que não tem. E eu sou atendido pela net, né? E hoje a minha internet é muito ruim. Eu tenho 50 MB na net e ela é muito ruim. E cada vez mais eu percebo que esse mercado é muito grande, né? Então, naquela época na Parks, eu já comecei a vislumbrar isso e eu comecei a ver que a gente estava passando por um momento de disrupção de mercado, né? Porque algumas coisas estão mudando. Sim. Antes a gente tinha OTI e era a tecnologia da informação bem fechada num campo, e nós tínhamos a telecomunicação bem fechada no outro campo. E agora, com essa integração da tecnologia da informação e as telecomunicações, a gente começou a perceber que tem um mercado de TIC agora, né? Sim. Então, naquela época, eu convidei o Wander Martins, foi meu sócio na IPv7, a gente fundou a IPv7, que é uma empresa de projetos de alta complexidade, de tecnologia da informação e telecomunicações junto. Né? A gente sofreu bastante, montar também, começar um negócio novo, sair no mercado e falar assim, pô, vocês já ouviram falar de POL, já ouviram falar de TIC, misturar telecomunicações com tecnologia da informação? O pessoal, não, vocês são loucos, isso aí não existe, cara, não vem, não funciona assim. E agora eu vejo que, alguns anos depois, o pessoal falou, não, aquilo que vocês falavam tem sentido, é verdade, acontece, né? O que acontece? Eu sou mais apaixonado por telecomunicações do que TI. Sim. Então acabou que
eu acabei saindo da IPv7, né, e acabei pegando uma carreira solo de consultor de ISPs, né. Comecei a trabalhar só com ISPs mesmo, para tentar auxiliar os provedores a criar uma rede ótica, ou não necessariamente uma rede ótica, né, mas uma rede de qualidade que aceite os novos padrões de internet. O que está acontecendo, Thiago? É interessante a gente lembrar que a gente não está passando por uma era de mudanças, né? A gente está passando por uma mudança de era. Sim. Então, o marketing está chamando isso de era pós-digital, a indústria está chamando isso de indústria 4.0. Então, o que está acontecendo? Nessas épocas de crise, nessas épocas de mudanças, é a época que o dinheiro troca de mãos. Então, o dinheiro sai de uma grande fortuna e começa a ir para outras mãos. Nós estamos vivendo uma era de transição de dinheiro, de negócios, de pessoas. Tudo isso está acontecendo nesse momento, né? E eu percebi que tudo, né, se tu parar para pensar hoje, todas as startups, todos os negócios, tudo que está acontecendo tem internet no meio, né? Se a gente falar em crise, né, vamos falar de Brasil, né, a crise está lá, uns dizem que existe, outros dizem que não existe, mas se tu for olhar, as empresas que trabalham com internet, elas não se queixam de crise. Por quê? Porque elas estão surfando uma nova onda. Só que assim, essa nova onda só vai existir se existir um negócio que se chama infraestrutura de telecomunicações. Exatamente. E se essa infraestrutura de telecomunicações não existir, essa nova onda não vai existir também. E foi isso que eu acabei enxergando, né? E uma das minhas maiores dificuldades, cara, na época, sempre foi conseguir informação. Nossa. Sempre foi um trabalho. Tem um dos meus mentores, que hoje não trabalha mais com telecomunicações, ele trabalha na Polícia Rodoviária Federal, totalmente de cargo. E ele falou pra mim assim: ô Matheus, se tu quiser ser especialista em telecom, vai ter que pegar o Linux, olha só, pegar o Linux, ir lá no help, lá no meio do Linux, das placas de Wi-Fi e detonar toda a documentação de como funciona as interfaces de rádio, porque, cara, não tinha documentação naquela época, não tinha nada disso. Então, eu fazia térmicas de café, sentava numa sala, botava um fone de ouvido, uma música que era uma música contínua, e pegava e ficava lendo os textos do Linux, o help do Linux, para começar a aprender sobre telecomunicações. Lá em 2011 eu fiz um curso com o mestre Ronaldo Conto, né? Que massa! Um dos grandes instrutores do Brasil. E propulsores, né, também, né? Propulsor também, né? Propulsor, total. Uhum. E, cara, foi incrível, porque assim, quando tu tá estudando sozinho e tu não tem um banco de informações, tu não tem com quem conversar, tu consegue coletar informações, mas quando tu tem informação e tu tem alguém para falar, é isso, o cara fala, não é só isso, é isso, mais isso, mais isso, mais isso, cara, tu cria conexões no nosso cérebro que é muito interessante. Então assim, eu não sei se foi o melhor treinamento que eu fiz, porque foi um dos primeiros, né, mas foi o treinamento que mais me abriu mente, né? Legal. Eu fiz com o Ronaldo, aí depois eu fiz uma série de outros treinamentos, então a gente implorava para os fabricantes montar todos os treinamentos. Ligava e falava assim, cara, quanto precisa? Vamos fazer, eu preciso ir. Então foi bem complicado essa questão, só que teve algo que me levou a sair da bolha de ser um funcionário de uma empresa, que foi a criatividade. Né? Sim. A gente usa um pouco a criatividade, a gente vê que qualquer mercado, não precisa ser só de telecomunicações que está bombando, está explodindo, tá? A gente pode ir para qualquer mercado, a gente usar a criatividade, a gente consegue achar um cenário dentro desse mercado para trabalhar, né? Então eu comecei a utilizar a criatividade, falei assim, não, peraí, o que o pessoal está precisando? O pessoal quer montar uma rede ótica, eles estão sofrendo um pouco com montar projetos, então vamos ajudar eles a montar projetos. E aí depois eu pensava assim, o pessoal precisa de projetos, mas eles não compram projetos. Por que será que isso está acontecendo? Porque eles ainda não sabiam que precisavam de projetos. Então a gente começou a treinar eles para eles fazerem projetos, e o quão importante que era fazer um projeto. Sim. Assim, além de a gente deixar ele apto a fazer um projeto, a gente falava assim, cara, legal, eu sei que eu preciso de um
projeto, mas não é o meu trabalho, vou contratar alguém que faça isso. Exato. Né? Então, a gente começa a criar conexões, a gente começa a ver as necessidades do mercado, a gente começa a desenvolver soluções para eles, né? A gente começa a enxergar o problema. Mas, brevemente falando, assim, essa mistura de informações é mais ou menos o que trouxe onde é que a gente está agora. Eu estou com um projeto hoje de uma escola, uma startup de educação, né, voltada exclusivamente à ISP, né, então como vocês podem ver, quadro no fundo, né, a gente está parecido aí com o quadro no fundo. Sim. Também. Eu acredito muito no modelo online, eu acho que é um modelo que é muito disruptivo. E o que acontece? Quando a gente trabalha com o modelo presencial, ele é legal, só que ele não tem, acho que você concorda comigo, a gente não consegue abranger tanta gente. Sim, tem a limitação física, né? É uma limitação física muito difícil. Semana passada eu andei 2.500 km de avião para Palmas, Tocantins, saí do Rio Grande do Sul para Palmas, Tocantins. Peguei um carro e andei mais 500 km de carro, fui até o interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Nossa! Eu cruzei 3 estados, tá? Tocantins, não cruzei o Pará, né? Mas peguei uma pontinha do Pará e fui até no Mato Grosso para conseguir dar um treinamento para 20 pessoas. Nossa! Então eu fiquei 5 dias viajando para treinar 20 pessoas. Né? O treinamento foi excelente, maravilhoso, o pessoal lá adorou o treinamento. Só que, cara, nada que a gente não poderia ter passado. Exatamente. E outra coisa, se eu tivesse passado... E o que acontece? Termina o treinamento, eles me mandam um e-mail para o professor, eu esqueci o cálculo de potência, como é que faz? Aí manda um WhatsApp e diz, pois é, você falou de uma outra coisa. Então, como a gente se desloca muito e o tempo hoje é curto, a gente tem que compilar um monte de informações em 2 dias, né? E os caras ficam quase loucos em 2 dias para receber tanta informação. Sim. E, pô, nosso cérebro é maravilhoso, mas não é perfeito, a gente consegue absorver aí 10%, 15%. Sim. Então, a gente está acreditando muito nesse modelo online, e eu acho que é excelente, né, esse modelo de trabalho. Então, graças a Deus tem dado tudo certo. É bom trabalhar no mercado ascendente, que é o mercado de telecomunicações que está com uma curva gigantesca e está só na pontinha do iceberg, né? Parar para ver, todos os serviços novos utilizam a internet e toda a infraestrutura do Brasil tem que ser simplesmente reconstruída do zero. Sim. Né? Então, a infraestrutura de internet no Brasil hoje é ADSL, HFC e rádio. Sim. Né? Então, são infraestruturas que não vão suportar 100 megas, 200, 300 megas de internet com uso constante. Né? Se eu falasse 100 megas há 3 anos atrás, eu falasse, pô, tá ficando louco. Hoje o cara compra 2 TV no ponto fio, né? No final do ano vai chover de TV 4K na casa da galera, porque agora a TV 4K baixou de menos de R$2.000 uma TV. Né? Sozinho, um Netflix 4K já consome 25 megas. Então, talvez não é esse o momento de falar em 100 mega, não, mas ano que vem sim. Exato. Né? Então, a gente tem que construir antes para conseguir entregar. Então, simplesmente a gente tem que reconstruir a internet. E todos aqueles que estão investindo hoje em tecnologia GPON, pode ter certeza que daqui a 3 anos vão estar mudando tudo, né? Com certeza. Vai ter uma estrutura, né? Hoje o GPON aí, construindo uma rede de 64, vai te dar uma largura de banda até uns 300 megas de banda por usuário, tá? Então, a gente tem aí um tempinho de utilização dessa. Eu já vi gente que construiu o GPON há 4 anos atrás, né, que até hoje continua colhendo frutos. Exato. Aí tem mais um tempinho de sobrevida. Não, tem uma gordura. Tem que reconstruir. Eu vi uma publicação essa semana no Facebook, que falaram que tem mais de 20 mil ISPs no Brasil. É um número que não é oficial, a gente não tem como saber, porque muitos provedores não são homologados, né? Eu acho que passa de 20 mil, do meu ponto de vista. Só que mesmo com 20 mil ISPs, a infraestrutura de internet do Brasil é precária. Então, tu vai ver que o mercado é gigante. E essa tua proposta de um custo de compartilhamento de costos é interessante, porque não tem um treinamento, Thiago, não tem simplesmente um treinamento que não tenha de 4 ou 5 pessoas que me pedem indicação de quem faz projeto concessionário. Imagina. Sempre. É fato. Então, assim, eu acabo indicando pessoas de outros estados
para fazer um grande concessionário, né? Às vezes os caras cruzam o Brasil inteiro para ir bater poste numa cidade a 3.000 quilômetros de distância, né? Porque não é o primeiro passo, né? Não é o primeiro passo, seria o planejamento de uma rede ótica, mas antes de tu começar a implantar uma rede ótica, tu não consegue implantar sem a utilização dos postes, né? Exatamente. E é incrível, a demanda é tão grande que simplesmente o mercado não dá conta. Sim. O mercado não dá conta de absorver toda essa quantidade de rede que a gente tem que. E é interessante também para a gente pensar no nosso mercado de telecom, né, dos provedores. A gente fala de uma demanda imensa de mercado e tudo mais, mas a gente está falando de um só produto, né? Na grande maioria, internet banda larga fixa, né? Imagina só, a gente está fazendo um trabalho imenso para vender apenas um produto. Imagina quando os provedores começarem a ter um processo de compactar diversas formas de vendas para poder conectar outros produtos também nesse mesmo leque de opções, né? Entregar. Um dos produtos que tem tudo para explodir agora é o Wi-Fi. Sim. O Wi-Fi nunca foi produto, foi algo que vinha junto com a internet. Exato. Só que antes a gente tinha uma largura de banda muito grande de Wi-Fi com a internet muito pequena. Então hoje um dos maiores problemas dos provedores que vendem aí 50, 100 MB de banda é conseguir entregar 100 MB no Wi-Fi. Né? Então os provedores estão malucos, não sabem o que fazem, se dá o problema do Wi-Fi para o cliente ou se cobra mais do cliente. Porque se ele dá o problema do Wi-Fi para o cliente não sabe resolver o problema do Wi-Fi. Exatamente. Né? Então alguns provedores já estão percebendo isso e assim, não, peraí, tem um produto aqui. Sim. Eu posso botar lá um Wi-Fi, um Multichip, um Cisco, um Ruco, sei lá, depende do tamanho do problema. E cobra por mês do cara. Vou lá e cobro 29 por mês, 39 por mês, porque só que isso é muito recente, né? Sim. Se chegar para uma pessoa que tinha 5 mega antes e falar que vou cobrar R$30 do Wi-Fi, ele vai pegar e vai brigar comigo. Agora, quando o cara bota 100 mega de internet e vê que esse 100 mega não corresponde no Wi-Fi, opa, não, peraí, tem um produto aí. Né? Então, a Apple já está olhando para isso. Então, empresas de hardware estão olhando para isso. Pô, o usuário em casa ele quer saber se a internet dele é boa ou não. Ele liga na Telecom, a Telecom fala que o problema é no roteador dele, tá? E aí ele não sabe. Então já está começando a aparecer roteadores do Wi-Fi que a gente gerencia ele via celular. Né? Então ele vai te falar assim, a tua conexão está estável ou o teu Wi-Fi está instável. Consegue ver, são algumas promessas que estão aparecendo. Né? Fora do Brasil tem gente que já acha bonito falar que comprou um Wi-Fi de $400, $300. Comprei um Wi-Fi de $300 para botar na minha casa para não ter problema de acesso à internet. Essa tendência tende a vir para nós. Aí vai uma série de produtos, né? É tão interessante, né, que oportunidade de negócio para quem pensa em empreender na área de telecomunicações é agora, tá? Não é daqui a 1 ano, 2 anos, tá? É para quem está começando agora, exatamente, né? E assim, essa minha visão que eu tenho é justamente pela falta de diálogo dos provedores, das grandes operadoras com o cliente final, sabe? Ainda não abriram espaço para conversar e ter um relacionamento melhor com o cliente final. A partir do momento que o cliente final realmente for um consultor ou entregador de possibilidades para essas empresas, a partir do momento que as empresas começarem a entender realmente o que o cliente precisa, eu acredito que realmente aí a gente vai estar surfando um mercado muito mais alto. Porque imagina só, o Matheus pode concordar comigo ou não, mas acredito que a grande maioria, acho que, 97% dos provedores não trabalham com e-mail marketing, né? Não trabalham com e-mail marketing de uma forma de relacionamento, né? Não criam um relacionamento com o seu cliente. No máximo, o que as empresas fazem hoje é o envio de um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ou um boleto, né? Um carnê aí no boleto, tá? Então imagina só, eu acredito que deve ter provedores acompanhando a gente hoje, mas imagina só se você na sua operação enviar um e-mail para sua base, tem provedores aí com 5 mil usuários, né? Provedores pequenos com 5 mil usuários, né, cara? E imagina o banco de dados que a gente pode coletar desses clientes, né, cara?
Então você faz uma pesquisa para os seus usuários e pergunta deles aonde eles querem na cidade que tivesse, né, um Wi-Fi que não tem, né? Imagina só se os seus usuários eles respondessem na pesquisa que eles quisessem que tivessem Wi-Fi no shopping, no restaurante, no centro comercial, e naquele lugar não tem, né? Aí você pega essa informação, chega lá no shopping ou no centro comercial e fala direto com o seu cliente, né? Você, provedor, vai falar com o seu cliente, seguinte, eu tenho um banco de dados aqui, eu tenho 50 pessoas que estão deixando de vir no seu restaurante todos os dias porque não tem Wi-Fi, mas nós temos a solução para você, né? Internet e Wi-Fi para conectar essas pessoas. Você quer, né, continuar perdendo esses clientes todos os dias, entendeu? Então, assim, é um banco de dados que vai gerar muita possibilidade para os provedores ainda, né? E a gente vai começando a pensar de uma forma totalmente diferente. A gente está na era da informação, né, Thiago? Quem tem informação domina muita coisa, né? Exato. Eu vou falar para quem é ESP, para quem é provedor. E hoje o provedor tem dois grandes desafios na era pós-digital. Agora nesse novo ciclo, nessa mudança de era. Um desafio é conseguir prover a internet de qualidade aceitável e não caia. O que acontece? O novo usuário tem que ficar sempre conectado na internet. Ele não quer usar a internet para navegar. Ele vive de internet. Antigamente tu ficava sem internet, tinha um trabalho para fazer, fiquei sem internet. Então pesquisa amanhã o trabalho. Hoje o cara fica sem internet e fala assim, não, peraí, então eu vou ver TV. Não, peraí, mas a TV tá na internet. Não, então eu vou conversar com os meus amigos. Não, peraí. Ninguém liga para amigos, não conversa com amigos do WhatsApp. Então não pode ter internet. Então, desafios, né? Alta largura de banda e conexão estável. O outro desafio é o provedor de internet se comportar como uma empresa virtual, né? Porque se no novo mundo agora, que é a era pós-digital, nós estamos vivendo mais um mundo virtual do que no mundo físico, o provedor também tem que aparecer para as pessoas no mundo virtual. Então, essa conversa no mundo virtual que o provedor tem com os clientes, isso não existe ainda. Então, aí a gente já deve ter criado uns 3, 4 produtos aqui conversando para botar em provedor. Claro. Eu já ando no call center para fazer ligações dos técnicos dele, dos clientes dele, e nunca analisaram os e-mails dele para fazer trabalho no e-mail dele. Né? Pode ser, eu concordo contigo, eu acho que tem que ter essa parte de conversa, de conversar com o cliente, se relacionar com ele, pode fazer uma proposta de aumento de banda. Exato. Tem muito provedor aí que está trocando de 5 para 50 mega e está aumentando R$20 em R$20 na internet. Cara, você está ligando um por um no telefone. Sim. A gente não quer mais ser pedido por telefone. E-mail para os meus clientes e falei, e aí no e-mail tem assim, como vocês querem ser atendidos? Por WhatsApp, por telefone, por e-mail. Todos os e-mails que nós recebemos foram fora que queriam ser recebidos por WhatsApp. Imagina. Pelo mundo virtual. Então essas mudanças vão ter que ter. Então o mercado tá cheio de oportunidades. Legal. E a criatividade da gente vai ajudar a criar produtos novos, né? Bacana. Então é bem interessante fazer essa análise do mercado. Legal. E assim, exatamente essa proposta para mostrar para vocês, né? Essa onda de oportunidades que vão surgir, né? Que eu também quero que vocês, né, entendam, né? Que a gente está vivendo realmente uma nova era da comunicação, né? A gente conversou isso ano passado, ainda na Semana da Fibra Ótica, compartilhou conhecimento para uma série de profissionais em todo o Brasil. E hoje eu sei que o quanto é necessário, né, a gente está interagindo ainda mais, né? Só que o detalhe é o seguinte, né? Aqueles que ainda não ouviram, né, eu compartilhar esse conceito, né? É que muitos que pensam em começar, ainda não começaram a empreender na área de telecomunicações, podem estar começando nos próximos anos atrasado, tá? Por que podem estar começando atrasado? Vou já explicar para você. Aquelas crianças que nasceram por volta de 2000 e cresceram com gadgets, cresceram já com equipamentos em evolução na mão,
Agora em 2018, essas crianças estão tomando a maioridade, tá? Então é uma geração inteira, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Que estão propícios, né, a se relacionar, a comprar e vender online, tá? Então quer dizer que no próximo ano a gente já tem uma mudança de era, uma geração inteira que estão completando a maioridade, teoricamente já estão preparados para o mercado de trabalho, seguindo os métodos tradicionais, né, do mercado, já estão se qualificando para entrar no mercado de trabalho, mas daqui a 1, 2, 3 anos a gente vai ter uma vasta necessidade de demanda para essas pessoas no mundo online. Então você que está empreendendo no mercado digital, você que está tentando buscar de como empreender no mercado digital na área de telecomunicações, você tem que começar agora. Se você não tem o conhecimento necessário na área de fibra óptica, corre, faz um treinamento com o Matheus Marmentini, entendeu? Vê onde esse cara tá no Brasil inteiro, sabe? Não precisa necessariamente você esperar que ele esteja na sua cidade, se desloca, compra uma passagem, vai lá no sul, vai atrás desse cara. Se você não tem o conhecimento na área de fibra óptica, você tem que ir atrás dele, entendeu? E não esperar que o conhecimento venha atrás de você, entendeu? É isso que a gente vai fazer diferença e a gente está fazendo diferença hoje. É interessante que muitas vezes o pessoal fala assim, pô, se eu tivesse, pelo menos da minha geração, o pessoal fala assim, pô, se eu fosse da época do Bill Gates, se eu fosse da época do Steve Jobs, se eu estivesse lá, eu poderia ser bilionário, poderia ser milionário, porque, pô, estava começando uma nova era, a era da informação, a era da comunicação, e a era lá, né? Pode ver que ninguém criou um software que dominou o mundo inteiro depois daquilo, naquele momento, né? Então tem um momento certo de se fazer alguma coisa. Então poderia dizer que o momento de telecomunicações hoje é um momento muito bom, sim. A gente está vivendo uma era muito boa, e esse movimento de telecomunicações tem de se expandir agora com pequenos provedores, né? E a gente vai precisar de muita mão de obra para isso. E aqui a 3, 4 anos esse movimento tende a se consolidar. Exato. Né? Então vai começar a vir. O que acontece? Os grandes investidores, eles não gostam de botar a mão na massa de construir rede. Né? Então quando eles começam a enxergar grandes redes, eles começam a fazer dinheiro de fora e começam a consolidar empresas. Já aconteceu 2 movimentos desses nos últimos 2 anos, 2 grandes movimentos de empresas de fora botar dinheiro e consolidar alguns provedores. Né? Mas essa tendência tende a ser muito maior mais para frente, daqui 2, 3 anos. Então quem entrar agora começa a entrar no barco, né? Legal. Mas tem mais uma colocação que eu quero fazer, que geralmente quem está pensando em empreender sempre tem um medo de... A gente também tem um medo, né, cara? Sim, claro. Começar a fazer, porque tu acha que o teu produto nunca está bom demais. Né, ou o teu conhecimento nunca está bom demais. E a resposta é, ele nunca vai estar bom demais. Né? Ele nunca vai estar perfeito, porque todo dia tu vai aprender uma coisa nova, e se tu deixar para todo dia que tu aprender uma coisa nova, querer botar no teu produto, o que vai acontecer? Tu nunca vai fazer o teu produto. Né? A não ser que tu parar de aprender, mas a gente não consegue parar de aprender. Né? Então, isso tem uma frase que é bem interessante, que assim, o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Né? Tu pegar e sair, pegar e fazer, pegar e sair e ter um pouco mais de ação, ter um pouco mais de coragem, né? E é engraçado que sempre quando eu falo com o provedor assim, pô, o provedor também tem esse medo com a fibra óptica, quando ele quer começar uma área nova, tipo, pô, Matheus, se eu gastar lá tantos mil reais, né? Ou dependendo do projeto, tantos milhões de reais naquela área lá, cara, e se não der cliente? Porque, cara, não tem como não dar cliente. O mercado simplesmente precisa. Né? O mercado, ele está comprando, a gente não precisa vender. O mercado está comprando, ele está precisando. Né? O pessoal empurra a gente para fazer. Eu estava conversando agora essa semana também com o Turim de La Rica, com um técnico, e ele falou assim, professor, eu gostaria muito de me mudar, de ir para um outro lugar, para uma outra cidade. Cara, você pode ir para qualquer lugar do Brasil. Eu falei, como assim? Cara, se você trabalha com telecomunicações e tu quiser ir lá no Rio Grande do Sul, por favor, me diga que tu está indo no Rio Grande do Sul, e eu vou avisar os provedores de lá que vão ficar muito felizes
encontrar um técnico para eles, porque eles estão precisando de mão de obra qualificada. Simplesmente não tem. Simplesmente não tem. E isso, uma das grandes diferenças para o empreendedor do funcionário, não que o funcionário não possa fazer isso, né? Mas quando a gente está falando de empreendedor, é que o empreendedor ele tem mais esse poder de ação, de ir atrás, de buscar, de trazer o conhecimento para dentro, né? E como hoje no Brasil a gente teve um outro texto que eu vi a semana passada, de um especialista falando que o Brasil está passando por um momento de crise. Ele não acredita em crise, ele falou, né? Mas ele falou assim, todo mundo diz que estão passando por um momento de crise, e tem muita gente reclamando que os empregos estão caindo. E é verdade, a taxa de emprego está caindo, mas isso não tem nada a ver com a taxa de trabalho, né? A taxa de trabalho e oportunidade nunca esteve tão alta como agora, né? Então, se for ver o índice de empresas que estão abrindo, o índice de startups, o índice de autônomos, de empresas, pessoas que estão começando agora, está muito maior do que qualquer outra época, porque as pessoas estão deixando de trabalhar para grandes fortunas e estão começando a criar seu próprio negócio, botando sua própria ideia de pé, começando a fazer algo dentro do mercado, né? E a gente está num mercado muito bom, que a gente pode atacar em qualquer um dos lados que a gente tem demanda para trabalhar. Muito legal, né? Assim, eu queria só complementar justamente essa visão, né, que você falou, né, das crenças limitantes, né, do provedor de internet de investir numa tecnologia tão robusta, né? Saber se realmente vai ter cliente, né? A partir do momento que a gente tem informação, exatamente como o Matheus falou, a gente começa a dominar campos que a nossa concorrência, né? As pessoas ainda não estão deslumbrando, né? E um outro dia, eu falando com um provedor aqui, Matheus, eu falei para ele, cara, é o seguinte, a grande maioria dos provedores hoje, eu chamo o ciclo da falência do provedor de internet, sabe? Eles abriram o provedor de internet no método tradicional de qualquer empresa, né? É o método tradicional de abertura de um provedor de internet. Seguinte, eu preciso do CNPJ, ele vai lá e faz. Eu preciso da entrada no CREA, ele vai lá e faz. Eu preciso da entrada na SM lá na Anatel. Tá tudo ok agora? Vou começar. Não, agora eu preciso de um projeto, né? Aí ele vai atrás, né, do melhor projetista no Brasil e faz o projeto, né? Aí depois ele agora eu já sei tudo que eu vou precisar, vou entrar em contato com fornecedores, compra todo o material, contrata equipe técnica, não tem equipe técnica, contrata uma empresa terceirizada, constrói toda a infraestrutura e depois ele tem que fazer investimentos internos, revende, construção, desenvolvimento de uma área de atendimento, contrata mão de obra profissional, tem todo aquele investimento, qualquer negócio tem que ter, né? E se o provedor for bem legal mesmo, né? Se ele realmente seguir esse ciclo, ele ainda faz um coquetel de inauguração, né? Ele ainda gasta num coquetel de inauguração. E o que acontece no primeiro mês, onde, né, recorrente de todo esse investimento que foi feito, chega as primeiras contas, né? E aí que mora o problema. Aí que mora o problema, porque o que uma empresa ela precisa para ela sobreviver? De cliente. Pessoas comprando, né? Pessoas comprando. Esse é o negócio, tá? Se eu não tiver cliente, meu negócio, né, não existe, exatamente. Então, eu não consigo entender como a gente coloca milhares de dinheiro em campo, em infraestrutura, caixas, redes, contratação de mão de obra e ainda não tem o cliente, entendeu? Ainda não tem um cliente propriamente dito. A gente sabe que existe demanda, mas não sabe a necessidade da demanda, entendeu? Da mesma forma que existe uma parcela muito grande que quer acessar a internet, existe uma parcela muito maior que ainda não sabe acessar a internet, que ainda não sabe como utilizar o Facebook, como utilizar o WhatsApp, como utilizar as redes de relacionamento. Então, um exemplo que eu conto sempre é o exemplo da minha mãe. A minha mãe, aos 68 anos de idade, ela percebeu que a minha tia, no Pará, ela já estava utilizando o Facebook. E aí ela pediu da minha irmã, que a minha irmã desse um celular para que ela pudesse aprender a mexer no Facebook. Imagina só, 68 anos de vida, ela nunca teve interesse em usar Facebook, rede social. E aí, a partir do momento que ela descobriu que a minha tia, que tem mais ou menos a mesma idade que ela, estava utilizando, ela,
eu só falo com a minha irmã no Natal, no Ano Novo. Ela começou a chorar pra gente, né? Só falo com minha irmã no Natal, no Ano Novo, feliz aniversário e olhe lá. E quando ela se falava por telefone, antigamente a ligação era muito cara, né? DDD, Interurban. E aí elas tinham que falar muito rápido. Agora imagina só, as duas que falam muito, né? Para elas se falarem era assim: Maria, tá, agora é minha vez, tá? Deixa eu falar um pouco e tal, né? Porque elas passavam muito tempo sem se falar. E aí uma pedia permissão da outra pra outra parar de falar pra elas. Exato, entendeu? Exatamente. Só que, cara, hoje a minha mãe chegou um determinado momento que ela primeiro reclamar se faltar internet lá em casa. Ela tá com 71 anos. Se faltar 1 minuto de internet, ela bate na minha porta: Thiago, tá sem internet aqui, dá pra resolver, entendeu? Não, mas caiu, infelizmente a gente tá sem mesmo, né? E aí, cara, quantas Dona Marias não tem no Brasil inteiro? Tem muito. Nos 4 cantos do Brasil tem uma Dona Maria da vida, sabe? Agora imagina só, Matheus, se os provedores saíssem da zona passiva e fosse para uma zona ativa educacional, educando o mercado para interagir com o mercado e entender quais são as necessidades do cliente, sabe? Então imagina só, eu imagino só os provedores daqui a um tempo formando turmas na comunidade para ensinar a utilizar o Facebook e o WhatsApp. Eu imagino os provedores ensinando num pequeno workshop de sábado de manhã, ensinando como vender bijuteria através do Instagram para um grupo comunitário, entendeu? Qual é a primeira coisa que essas pessoas que ainda não sabem usar o Instagram para vender bijuteria, eles vão precisar? Internet, entendeu? Internet. E a gente sai daquela zona passiva, né? De bater na porta do cliente para vender, somente vender. Imagina se você entrega um serviço, que é o treinamento, você entrega um serviço de treinamento e no formulário do treinamento você pergunta lá do seu cliente: você tem internet ou não? Né? Já faz uma pesquisa básica ali, né? E pergunta se ele está satisfeito com a internet que atende hoje lá na casa dele. Você vai ter um banco de dados e uma informação para ir direto no cliente que você precisa vender. Vou falar para os clientes que os poucos que fazem venda porta a porta, né? Poucos, porque a maioria fica sentado esperando o cliente ligar, mas os poucos que fazem venda porta a porta, eu costumo falar que a informação mais importante é o não de quem não quis comprar a internet. Né? Porque assim, cara, se o cara disse não, beleza, só que assim, depois ele disse não, tem que colocar 3.000 informações dele. Por que ele disse não? Se ele tem internet, e qual a banda, qual que é o preço, quem paga, o que ele espera de uma internet para poder contratar uma internet? Porque essa informação de quem não comprou é muito mais importante do que simplesmente o cara que comprou uma. Se tiver 10 informações de cara que não compraram, se você colocar e criar um plano novo para aqueles caras que precisam dessa informação, vai vender para outros 10. Exato. Né? Então, mas tem isso se repete no Wi-Fi, né? Na Bridge agora esse ano. E, de novo, a questão do Wi-Fi, muita gente chegou para mim e falou assim: pô, Marketing, o que eu faço? Eu falei assim: cara, uma solução que tu vai ter que adotar é a educação de cliente. Sim. Pô, mas o cliente não entende. Tá, mas como tu explica para ele? Eles, as minhas meninas do comercial explicam. Eu falo: tá, mas a menina do comercial sabe o que é Wi-Fi? Sim. Ou ela não sabe? Elas não sabem o que é. Como alguém que não sabe o que é uma coisa vai explicar para uma outra pessoa que sabe menos ainda? Exato. Né? O que custa tu fazer um gifzinho lá com uma explicação de como o Wi-Fi propaga e foi lá e botar na tua página no Facebook? Sim. Mas aqui não tem ninguém que me segue no Facebook. É um círculo vicioso, né? Sim. Mas é porque tu dá nada para o teu cliente, tem que ensinar ele. Né? Então tem que fazer a educação desse cliente. Sim. Então essa questão da informação é muito interessante dessa nova era. Quanto mais informação a gente dá, mais o cliente quer. E quanto mais informação tu dá, menos ele vai te reclamar de uma coisa que muitas vezes não é um problema do provedor, é um problema de utilização. Né? Pesquisa esses dias que disse que mais de 50% das pessoas acham que a internet é o Facebook. Sim.
né? Simplesmente eles acham que é o Facebook. Ah, não, o Facebook é, né? Aí provavelmente lá outros 50%, não lembro, né? Mas quando aqui deve achar que é o WhatsApp, né? Então, 50% do Facebook, sabe? E os outros 20 sabem, tem noção de que é a internet mesmo. Então, cara, a gente tá num momento legal, bem legal. A gente tem porta por todos os lados. Outro dado que é legal pra gente compartilhar aqui com todo mundo é que apenas 1% das empresas em todo o Brasil utilizam hoje um software de gerenciamento de marketing digital, tá? Então imagina só quando, né, a gente passar desses próximos anos aí, essa revolução, as empresas, né, de modo geral no Brasil inteiro, começaram a utilizar mais ainda a internet para se relacionar, conversar com o seu cliente, vender, né? E aí realmente a gente vai ter uma disruptura aí na infraestrutura mesmo de todos os provedores, tá legal? E é legal, Thiago, só aproveitando esse gancho, que a gente acabou falando bastante um pouco sobre marketing. Hoje não tem nenhuma empresa do mercado que trabalha com projetos de compartilhamento de posts que faz isso. Conhece alguma que trabalha com marketing digital bem feito com compartilhamento de posts? Não, cara, não. No meu ver eu não conheço, né? Eu não vejo. Então, assim, eu conheço várias empresas que trabalham com e-mail marketing, que trabalham com compartilhamento de posts, várias, né? Só que assim, alguém que trabalha ativamente com essa parte de pegar o cliente, trabalhar ele, na verdade não é nem o cliente, né? É a pessoa, quando a gente fala em marketing digital, esse novo marketing, a gente ensina todo mundo, né? O conteúdo é para todos, não é só para quem é teu cliente. E algumas pessoas vão se identificar contigo e vão falar assim, cara, eu quero mais. Sim. Eu não quero só aquele conteúdo dele, eu quero algo mais, eu quero comprar o projeto dele, eu quero esse cara, porque esse cara sabe o que faz. Né? Tem uma empresa de compartilhamento de posts que eu vi esses dias que eles têm um produto interessante. Eles, além do compartilhamento de posts, eles lançam a fibra, né? Fazem a fusão e já com todas as ferragens. Então, o que eu produto para ele? A fibra, a caixa de membrana e o projeto de planejamento. Que legal. Né? A empresa vai dar todo o resto prontinho, cara. Quando a gente fala isso, você fala assim, meu Deus, agora tu resolveu a minha vida, né? Sim. Aí tem outros provedores, quando tu apresenta uma empresa dessas que é um pouco mais cara, você fala assim, cara, mas tu não conhece nenhum engenheiro que vai vir aqui, que bota um estagiário meu ir lá e marcar os postos junto com ele, eu tô começando, preciso de algo um pouquinho mais barato, então, cara, tem os extremos, né? Tem o cara que quer tudo pronto e tem o cara que, cara, tá começando, ele quer alguém que vai lá ajudar ele, né? E, cara, eu vou te falar que pouco tempo atrás eu lancei uma empresa, um e-book aí, 33 empresas que vocês quiserem conhecer. E, cara, eu vou te falar bem a verdade, eu me bati lá na hora de falar de compartilhamento de posts, né? Eu acabei colocando uma empresa lá, né, que é a IPv7, que eu ajudei a fundar. Trabalho com compartilhamento de posts, mas cara, na hora de eu estar montando lá, né, quem que eu vou botar aí nesse mercado? Quem que eu vou indicar? Porque o mercado precisa, na verdade, não é que não tem, é que o mercado precisa muito mais do que a gente. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa apresentação que a gente teve com o Marmentini. Infelizmente tivemos alguns problemas no áudio, né, e no vídeo, na gravação, mas espero que tenha dado para entregar todo o conteúdo, tá legal? Se você souber de alguém que queira um curso de especialização e queira alavancar sua carreira na área de telecom, aí, engenheiros e até mesmo técnicos de telecom, recomenda esse curso para que essas pessoas não percam essa oportunidade, essa janela de oportunidades. No link que está abaixo aqui desse vídeo, a gente está reservando as primeiras vagas com os bônus para o curso na segunda-feira para quem se inscrever primeiro, tá? Então a gente vai ter uns bônus bem legal aí para quem já fizer as primeiras reservas. Então logo aqui abaixo do vídeo tem um link para quem se inscrever na nossa lista VIP do curso, tá legal? Um grande abraço e a gente se vê amanhã na nossa live class. Até mais!